Salmo de número 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles, o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, ou o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a porção da sua santa palavra nos nossos corações, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Há poucas coisas, na verdade, pouquíssimas coisas tão ruins na nossa vida como aquilo que a gente pode chamar de o silêncio de Deus. Eu vou repetir: há pouquíssimas coisas nesta vida tão ruins do que nós experimentarmos o silêncio de Deus ou experimentarmos o silêncio de Deus nas nossas vidas. Quem aqui não já passou por essa experiência? Quem aqui não já passou por uma situação como essa? Muitas vezes a gente se depara com situações adversas, as mais variadas possíveis. Às vezes sob forma de uma enfermidade, às vezes sob forma de uma provação, às vezes sob forma de uma tentação, às vezes sob forma de uma perseguição, e a gente fica angustiado com aquela situação. Nos entristecemos, nos abatemos e fazemos aquilo que Deus exige de nós. Buscamos a sua presença. Buscamos a sua presença através das nossas orações. Buscamos a sua presença através da sua palavra. E por mais que a gente se esforce, por mais que a gente se empenhe, parece que Deus ele está surdo às nossas orações. Parece que Ele não está a falar às nossas vidas. Existe meio que um bloqueio entre nós e Deus. E aquilo que já é ruim passa a ser pior. Por quê? Diante de um quadro como esse, a gente fica ainda mais angustiado, entristecido e abatido. Faça uma rápida retrospectiva da sua vida e você vai perceber que não são poucos os momentos, não são poucas as circunstâncias em que a gente acaba experimentando isso que a gente pode chamar de uma triste realidade, espiritualmente falando. Mas, irmãos e irmãs, aquilo que é ruim pode piorar. Se é ruim a gente experimentar aquilo que a gente chama de o silêncio de Deus, conforme eu acabei de falar, agora nessa parte inicial da nossa meditação, esse quadro ele tende a piorar quando esse silêncio de Deus, ele é acompanhado pelo escárnio dos inimigos de Deus. Quando o silêncio de Deus
ele é acompanhado pelos escárnios dos inimigos de Deus. Ou seja, são aquelas pessoas que não se contentam em nos ver sofrendo. Se não bastasse a nossa dor, se não bastasse a nossa angústia, muitas vezes essas pessoas, elas diante das nossas dificuldades, ficam a zombar da nossa situação, ficam a escarnecer do nosso Deus, do nosso Senhor. E às vezes dessas pessoas a gente escuta frases como as seguintes: onde está o teu Deus diante desta situação que você está passando? Você é uma pessoa tão religiosa, uma pessoa tão piedosa, mas passa por tantas dificuldades, muitas delas que eu nem passo na minha vida, e elas complementam: vale a pena amar, vale a pena servir a um Deus como esse. Infelizmente a nossa vida, ela acaba se deparando com esse tipo de triste realidade. Mas graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, ela nos fornece os recursos necessários para lidarmos com cada uma dessas situações. Seja o silêncio de Deus, estritamente falando, seja o silêncio de Deus acompanhado pelos escárnios dos inimigos de Deus. Por quê? Conforme a gente sabe, a experiência cristã, ela mostra, Deus, ele não nos isenta de problemas, de dores, de sofrimentos, de angústias, de dificuldades, não jamais. Mas ele nos dá orientações através da sua palavra para que nós saibamos como lidar com cada uma dessas circunstâncias. No caso específico, quando a gente tem que lidar com o silêncio de Deus, no caso específico, quando a gente tem que lidar com o silêncio de Deus acompanhado pelo escárnio dos inimigos de Deus, aquilo que a Bíblia nos orienta, nos mostra, é que a gente deve olhar para Ele, a gente deve olhar para Deus e contemplar o Senhor na sua glória, contemplar o Senhor na sua majestade, contemplar o Senhor no seu poder. Esse, vamos assim dizer, é o remédio bíblico, é o remédio divino para nós lidarmos com situações tristes como essas que nós estamos aqui a falar, que nós estamos aqui a dizer. Irmãos, amigos, é justamente disso que o texto que nós acabamos de ler, ele fala, ou seja, o Salmo de número 115. Aqui, o salmista, ele está rodeado de inimigos, não só inimigos dele, do salmista em si, mas, sobretudo, inimigos de Deus, inimigos do Senhor. E essas pessoas que estão aqui rodeando o salmista, elas estão colocando dúvidas no seu coração sobre o cuidado de Deus em relação ao seu povo. De certa forma, esse é o contexto do salmo que nós temos diante de nós. Esses inimigos que estavam rodeando, melhor dizendo aqui, o salmista, eles estavam caçoando, sim, ridicularizando as desventuras vividas pelo povo de Deus, as desventuras vividas pelo povo de Israel. Eles estavam questionando o salmista, por extensão, eles estavam questionando o povo do Senhor. Onde é que Deus estava, se Deus existia e por que Deus não cuidava do seu povo quando o seu povo sofria. É por isso que a gente vê palavras como essas que são descritas aqui pelo salmista. Volte a sua atenção mais uma vez para o versículo 2, Salmo 115, versículo 12. Esse é o contexto do salmo. O salmista está escrevendo esse salmo rodeado de inimigos que estavam ridicularizando dele, que estavam ridicularizando do povo de Deus, que estavam pondo dúvidas acerca do cuidado da proteção de Deus em relação ao seu povo. E é por isso que aqui no versículo 2 o salmista assim escreve: por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Esse era o quadro, vamos assim dizer, aqui do salmista. Esses inimigos, eles chegam a engrandecer não a Deus. Esses inimigos do Senhor chegam a engrandecer aos ídolos pagãos, em detrimento de Deus, em detrimento do Senhor. Possivelmente, irmãos e amigos, esse salmo que nós temos aqui diante de nós, ele foi escrito naquele contexto do êxodo lá do Egito,
quando o povo de Deus estava sendo escravizado, quando o nome de Deus estava sendo ridicularizado. Ou também esse texto, esse Salmo número 15, talvez tenha sido escrito durante o cativeiro babilônico, quando o povo de Deus se encontrava na mesma situação, distante de Jerusalém, distante da terra do Senhor, tendo consciência que o templo havia sido derrubado e as nações ridicularizando do povo de Deus. Ou quando o povo voltou do exílio, naquele processo de recuperação da cidade de Jerusalém. Então a gente não sabe precisar em si o contexto, mas era dentro dessa atmosfera, vamos assim dizer, onde os inimigos do povo de Deus ridicularizavam do próprio povo de Deus, ridicularizavam do próprio Deus, pondo dúvidas em relação ao seu cuidado, ao seu zelo, à sua presença no meio do seu povo. E aqui, meus irmãos, meus amigos, o salmista, inspirado por Deus, ele nos mostra, ele nos ensina que o remédio para essas situações é olhar para Deus, é olhar para o Senhor, conforme nós falamos agora há pouco, olhar para Deus e contemplar o Senhor na sua glória, olhar para Deus e contemplar o Senhor na sua majestade, olhar para Deus e contemplar o Senhor no seu poder. Essa é a orientação, resumidamente falando, que a gente tem aqui nesse salmo, para que a gente possa se deparar e enfrentar situações como essas. Então, irmãos, amigos, hoje a gente vai seguir na série Que Deus é Esse? É a série que nós estamos a desenvolver. E conforme nós falamos antes da leitura introdutória, essa série, ela foca naquilo que nós chamamos de Salmos de Aleluia. Especificamente falando, Salmos de Aleluia egípcio, porque eles eram entoados na Páscoa, quando o povo celebrava aquela festa lá no Antigo Testamento. Então, esse grupo de salmos, ele começa no Salmo de número 113, e ele se estende até o Salmo de número 118. Então, em cada um desses salmos, a gente vê os autores sagrados nos chamando a louvar a Deus, nos chamando a glorificar o Senhor, nos chamando a exaltarmos a Deus, para que assim a gente cumpra com o objetivo para o qual nós fomos criados e recriados em Cristo Jesus. Então, dentro dessa série, nós já vimos, com base no Salmo 113, que o nosso Deus é o Deus incomparável. Já vimos isso em meditações anteriores. Com base no Salmo 114, a gente viu que o nosso Deus é o Deus tremendo. Também fez parte das nossas meditações. Na nossa última oportunidade, nós consideramos o Salmo de número 117 e nós aprendemos através desse Salmo que o nosso Deus, ele é misericordioso. Então veja que esses salmos, eles retratam, vamos assim dizer, características específicas de Deus, a saber, conforme nós já vimos, que Deus é o Deus incomparável, que Deus é o Deus tremendo, que Deus é o Deus misericordioso. E hoje, com base no Salmo número 115, o que é que nós iremos ver? Qual vai ser a faceta de Deus que a gente vai enxergar aqui na noite de hoje? Que o nosso Deus, irmãos e irmãs, Ele é o nosso Deus glorioso. Esse é o tema da nossa mensagem na noite de hoje. Deus glorioso, com base nesse salmo, ou seja, com base no Salmo de número 115. E a partir desse texto que nós temos aqui diante de nós, eu queria trabalhar pelo menos 4 pontos, eu queria trabalhar pelo menos 4 verdades. No primeiro momento, eu queria considerar com vocês que o nosso Deus é o Deus que é digno de toda a glória. Vai ser o primeiro momento da nossa mensagem. No segundo momento, a gente vai ver que os ídolos feitos pelos homens, eles não são dignos de glória. Em terceiro lugar, a gente vai observar que o nosso Deus, ele é glorioso. Por quê? Porque ele é a base da nossa esperança. E em quarto lugar, a gente vai ver que o nosso Deus é o Deus glorioso porque Ele é a fonte das nossas bênçãos, de todas as nossas bênçãos. Então a gente vai desenvolver esses pontos e depois, no final, a gente vai dar um fechamento com algumas aplicações. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos ver a primeira parte, vamos assim dizer, da nossa mensagem. Ou seja, que o nosso Deus, ou seja, que o nosso Senhor, Ele é digno, não de alguma glória, mas que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é digno de toda a glória. Se não, vejam aí, Salmo de número 115, versículos 1 até o versículo de número 3. Vejam aí, verso 1 até o verso de número 3. É dito o seguinte na palavra do Senhor:
Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Versículo 3: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Irmãos, amigos, o salmista aqui, ele declara, nesses 3 versos, a exclusividade de glória que deve ser dada a Deus, que deve ser dada ao Senhor. Ou seja, em outras palavras, ele chama a nossa atenção, de certa forma, ele nos convoca para que a gente possa glorificar a Deus, porque a Deus pertence toda a nossa glória, toda a nossa exaltação, todo o nosso louvor. Deus, ele é exclusivo dentro desse propósito. Deus, ele é exclusivo dentro dessa finalidade. E é justamente essa resposta que o salmista dá aos inimigos do povo de Deus, aos inimigos do próprio Deus. Ou seja, se os inimigos do povo de Deus, os inimigos de Deus estavam caçoando de Israel, caçoando do Senhor, a resposta dada pelo salmista é essa: toda a glória, toda a honra, toda a exaltação, elas devem ser dadas exclusivamente ao Senhor, exclusivamente a Deus. Então, o sofrimento do povo de Deus, ele é usado, conforme nós falamos, pelos inimigos, com argumentos que tentavam incutir na mente dos servos de Deus que Deus não estava presente, que Deus não cuidava, que Deus não tinha força para conduzir o seu povo. Contudo, o salmista, ele rebate essa ideia, ele rebate essa acusação, e ele aponta para Deus e mostra que ele, Deus, deve ser glorificado. Essa é a mensagem central que a gente encontra aqui nesses 3 primeiros versos. E é interessante porque quando a gente aprofunda a nossa compreensão, nosso entendimento dentro desses 3 versos, a gente percebe que esses 3 versos, eles dão respostas a perguntas relacionadas à adoração. Eu não sei se você percebeu, eu não sei se você notou, mas quando nós lemos do verso 1 até o versículo 3, a gente percebe algumas respostas, alguns ensinos que o salmista nos dá acerca do tema da adoração que a gente deve prestar na nossa vida. No primeiro momento, o salmista nos ensina quem não deve ser adorado nas nossas vidas. No primeiro momento, o salmista nos ensina quem não deve ser adorado em nossas vidas. E quem é que não deve ser adorado em nossas vidas? Nós mesmos. O homem. Olha só o que ele fala aqui, logo no início do versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós. Então o salmista coloca logo essa verdade na parte inicial dessa passagem. O homem, ele não pode receber louvor. O homem, ele não pode receber glória. O homem, ele não pode receber exaltação. Mas não só isso, o próprio salmo, o próprio versículo 1 mostra quem deve ser glorificado, quem deve ser adorado, quem deve ser exaltado, ou seja, o nosso Deus, o nosso Senhor. Olha só o complemento do versículo 1, ele diz: mas não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, ao nome de Deus da glória. Veja que coisa fantástica. E aqui nome representando todo o ser, e aqui nome representando toda a pessoa de Deus, não só as suas qualidades, mas também as suas obras. Então o salmista mostra: o homem, ele não pode ser adorado, mas quem deve ser adorado? O Senhor, nosso Deus. E ele aprofunda ainda mais essas questões relacionadas à adoração. Por quê? Ele mostra que o homem não deve ser adorado, ele mostra que Deus deve ser adorado, e ele também mostra por que Deus deve ser glorificado. Olha só, no versículo 3, o que é que ele nos mostra? Olha só, no versículo 3, o que é que ele nos ensina? Ele diz, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Quais são
os dois motivos? Quais são as duas razões através das quais ou pelas quais a gente deve adorar exclusivamente a Deus? Em primeiro lugar, porque Deus, Ele é soberano. Tanto é que o salmista escreve Deus aqui como estando nos céus, lugar de reinado, lugar de governo, lugar de soberania. E não só isso, ele diz que Deus que está nos céus, Ele faz tudo como lhe agrada. Por quê? Ele é onipotente. Por quê? Ele tem todo o poder. Por quê? Deus, ele tem toda a capacidade inerente a Ele mesmo para cumprir o seu propósito, para realizar a sua vontade, para seguir adiante dentro dos seus decretos. Então é por isso, pelo menos de maneira resumida, que a gente deve entender a obrigatoriedade da adoração exclusiva que a gente deve dar e deve dar a Deus. Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus todo-poderoso. E a partir do instante, irmãos e amigos, que a gente consegue enxergar essas verdades, a gente pode ver pelo menos dois princípios que esses versos aqui eles nos ensinam extremamente importantes para as nossas vidas. O primeiro princípio, irmãos, amigos, a glorificação de Deus, a glorificação do nome de Deus é o remédio para o pecado principal dessa geração. E qual é o pecado principal da nossa geração, da atual geração, essa que nós estamos vivendo? Qual é? A auto-idolatria. A gente vive essa realidade. O homem no centro, o homem acima de todas as coisas. Mas quando você observa e você entende o significado desse salmo, você aprende justamente isso. Para que a gente possa evitar esse tipo de comportamento, para que a gente não venha cometer esse tipo de pecado, a auto-idolatria, o que é que a gente deve fazer? Não voltar a atenção para nós mesmos, para os nossos pensamentos, para os nossos objetivos, para os nossos prazeres, para os nossos ideais. Não, isso é auto-idolatria. Os nossos pensamentos, eles devem ser voltados para o alto, para Deus. Por quê? Eu não sou soberano enquanto ser humano. Por quê? Eu não sou poderoso enquanto ser humano. Quem é soberano? Quem é poderoso? Deus. Então, quando a gente tem essa percepção em relação a Deus, e sobretudo quando a gente foca essa visão em Deus, a gente se esquece de nós mesmos. Deixamos de ser o centro da nossa vida. E Deus, ele passa assim a ser o centro da nossa vida. Então, é o primeiro princípio, vamos assim dizer, que a gente aprende a partir desses primeiros versos do Salmo 115. Mas não só isso, existe o segundo princípio, ou seja, a glorificação de Deus é o caminho para nós vencermos a autocomiseração. A glorificação de Deus é o caminho para nós vencermos a autocomiseração. É interessante porque a autocomiseração, ela é o oposto da idolatria. Mas na verdade em si, elas têm o mesmo sentimento, a mesma motivação. Na idolatria, você se enche com as qualidades, com as virtudes que você pensa ter. Na autocomiseração, não. Você quer que as pessoas tenham dó, pena de você, para que você continue sendo o centro da atenção. Em ambos os caminhos, apesar de serem opostos, ele leva ao mesmo fim, ou seja, centralizar no ser humano. E aqui é interessante, porque o povo de Deus estava sendo oprimido, o povo de Deus estava sendo desafiado, o povo de Deus estava sendo ridicularizado. Veja que o salmo não é focado no povo de Deus, mas naquilo que Deus ele fazia em favor do povo. É esse o sentimento que a gente deve ter. Não é chamar a atenção de nós mesmos, mesmo que seja no nosso sofrimento, mas Deus, ele tem que chamar a atenção na nossa vida. Deus, ele tem que ser visto nas nossas vidas, não só pelas nossas atitudes, quando a gente anda em temor do Senhor, mas na sua presença, na sua providenciativa, como de fato ele faz continuamente na nossa existência. Então veja, esse salmo ele é o remédio para esses dois grandes problemas que a gente enfrenta, a auto-idolatria e a autocomiseração. Então, como é que a gente resolve? Focando a nossa visão e, sobretudo, colocando o nosso coração na condição de adorador, de glorificador do nome de Deus, do nome do Senhor.
Então veja, no primeiro momento, o que é que a gente vê aqui nesse salmo? Deus, Ele é digno de toda a glória, de toda a exaltação, de todo o louvor. Mas o salmo segue. E no segundo momento, o salmista mostra que o oposto disso é verdade. Se a gente deve glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele é, se a gente deve glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele faz, se Deus Ele é digno de toda a nossa glorificação, por outro lado, o oposto disso é que os ídolos, eles não merecem glória. Os ídolos, eles não merecem glória. Olha só o que o salmista fala entre os versos 4 até o verso número 8. Vejam aí, Salmo 115, versículos 4 até o versículo número 8. Diz o seguinte a palavra do Senhor: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Verso 8: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Irmãos, amigos, o salmista aqui, ele zomba, ele ridiculariza dos ídolos, dos falsos deuses que muitas vezes os homens eles criam para si, nos mesmos termos que os inimigos do povo de Deus estavam tentando zombar de Deus. Isso aqui é interessante, né? Porque a resposta que o povo de Deus dá quando os inimigos de Deus procuram zombar de Deus é zombar dos ídolos, dos falsos deuses que são criados justamente pelos seres humanos. E aqui nesse trecho, do verso 4 até o versículo número 8, o autor sagrado, inspirado por Deus, ele faz um belo contraste entre Deus, o Deus de Israel, e os ídolos pagãos. O salmista aqui ele faz esse contraste, essa diferenciação de Deus em relação aos ídolos e ídolos pagãos. Por quê? Deus é criador, os ídolos eles são criados. Veja a diferença, a completa diferença. Deus ele está nos céus, conforme ele falou, e tudo faz de acordo com aquilo que lhe agrada. E os ídolos, eles estão aqui na terra. Deus ele faz tudo aquilo que lhe apraz. Os ídolos, eles não fazem nada, absolutamente nada. Deus, ele se relaciona, ele interage com o seu povo, ele vê a angústia do seu povo, ele ouve e responde às orações do seu povo, ele vem em auxílio dos seus servos para poder ajudá-los. Já os ídolos, eles são o quê? O salmista diz, eles são cegos, eles são mudos, eles são surdos, eles são estúpidos, eles são imóveis, eles são impotentes. É esse o contraste perfeito que o salmista faz entre Deus e os ídolos humanos. E é interessante, irmãos, é interessante, amigos, porque quando a gente considera esse texto de maneira específica, a gente percebe algumas características que existem nos ídolos, que fazem dos ídolos muito, infinitamente abaixo do nosso Deus. Por quê? Em primeiro lugar, os ídolos, eles são perecíveis. Os ídolos, eles são perecíveis. Tanto é que no versículo 4, o salmista diz, os ídolos, eles são feitos de quê? De prata. Os ídolos, eles são feitos de quê? De ouro. Então se destrói, se corrói, são perecíveis. Essa é a realidade. Mas não só isso, conforme o salmista aqui nos ensina, os ídolos, eles são impotentes. Por quê? Eles não criam, eles são criados. Eles são criados pelas mãos do próprio homem, do próprio ser humano. Veja, o nosso Deus não, muito pelo contrário. Os ídolos, conforme o texto nos ensina aqui, eles são inúteis. E o salmista diz, eles não falam, eles não veem, eles não escutam, eles não ouvem, eles não respiram, eles não apalpam, eles não andam, eles não falam, são inúteis, completamente inúteis. Então essa é a constatação a qual chega aqui o salmista, respondendo à ridicularização dos inimigos. O meu Deus, ele está no céu, e tudo faz conforme ele agrada. E o Deus de vocês são perecíveis, o Deus de vocês
são impotentes. O Deus de vocês, eles são inúteis. Então, o salmista faz esse contraste, essa defesa, vamos assim dizer, em relação a Deus. Mas ele não para por aí. Conforme nós temos, de maneira específica, no versículo 8, o salmista também mostra o resultado de quem pratica a idolatria. O resultado de quem pratica a idolatria. Veja o versículo 8 e veja como isso é sério. Veja como isso é sério. Olha só, o resultado de quem comete a idolatria: cria para si divindades, deuses que não o Senhor. Versículo 8, o salmista diz: tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, semelhantes aos ídolos, e quantos neles confiam. Então, não só quem faz, mas também quem confia nos ídolos, que sejam iguais a ele. É interessante porque, de acordo com o ensino do salmista, o adorador de ídolos, de falsos deuses, se torna semelhante aos mesmos, se torna semelhantes aos mesmos. De maneira específica, irmãos, de maneira específica, meus amigos, quem se curva diante de imagem de escultura, quem se curva diante de um ídolo, quem se curva diante de uma divindade, muda, perde a sensibilidade em relação à palavra do Senhor. Você fala, ela não escuta, ela não entende, ele fica insensível para a compreensão das verdades do Senhor. Quem confia nos ídolos, ele de um Deus que é cego, perde completamente o discernimento para poder enxergar a beleza do Salvador. Então são os resultados diretos para quem anda nesse caminho, o caminho da idolatria. E o que a gente pode concluir a partir de todos esses versos é que ídolos, eles são uma aberração, e a idolatria é uma aberração humana. Ídolos, eles são uma aberração, e a prática da idolatria é uma aberração humana. Somente em arrependimento e fé no Evangelho é que as pessoas podem restaurar a imagem de Deus nas suas vidas na face de Jesus Cristo. Veja que, conforme o salmista nos ensina, quem pratica a idolatria, quem anda nesse caminho, se torna igual ao ídolo. Mas o caminho, ele pode ser revertido na medida em que a gente se volta para o Evangelho, na medida em que a gente se arrepende dos nossos pecados, na medida em que a gente se volta para Deus, e a partir desse instante que a gente vai nessa direção, Deus, ele restaura em nós a sua imagem na face de Jesus Cristo. Essa é a esperança que o Evangelho nos dá através desse texto aqui que nós estamos a considerar. Então veja, no primeiro momento, Deus, ele é digno de toda a glória. No segundo momento, os ídolos, eles não são dignos de toda a glória, na verdade, de nenhuma glória. Em terceiro lugar, o Deus glorioso, ele é a base, o alicerce da nossa esperança. O Deus glorioso, ele é a base, ele é o alicerce da nossa esperança. Acompanhe comigo, por favor, os versículos de 9 até o versículo de número 11. É dito o seguinte, Salmo 115, versículo 9 até o versículo 11. Israel, que não é o pequeno Israel, né, aqui da nossa igreja, toda vez que ele escuta a palavra Israel, ele pensa que é com ele, né, mas aqui Israel é a nação. Então veja, Israel, mas Israel daqui também confia no Senhor. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem ao Senhor, ele, o Senhor, é o seu amparo e o seu escudo. Irmãos, amigos, após descrever a inutilidade dos ídolos, após descrever a inutilidade, a nulidade dos ídolos, o salmista, ele convoca a todos a fazerem o quê? A confiar em Deus. A fazerem o quê? A confiarem no Senhor nosso Deus. Neste chamado que o salmista ele faz a partir desses versos, que não é qualquer chamado, mas é um chamado à confiança, ele se dirige pelo menos a três categorias. Ele se dirige a Israel enquanto nação, ele se dirige aos sacerdotes do Antigo Testamento, ele se dirige a toda e qualquer pessoa que teme a Deus, que teme ao Senhor.
O salmista, aqui nesses versos, ele aponta as razões pelas quais nós devemos, as razões pelas quais nós podemos confiar em Deus. Por quê? Porque eu, porque você, porque todos nós podemos sim confiar em Deus. O salmista diz: Deus, ele é o nosso amparo. O salmista diz: Deus, ele é o nosso escudo. Como amparo, o que é que Deus faz conosco? Ele nos ajuda, ele nos auxilia. Como escudo, o que é que Deus ele faz conosco? Ele nos dá segurança, ele nos protege. Ele é o Deus completo. Os ídolos, diferentemente disso, precisam ser ajudados. Até mesmo para se locomover com eles, né? Porque eles não conseguem se locomover só. Então, até nisso existe essa diferença. Deus não, Deus ele ajuda. Os ídolos, eles precisam ser protegidos. Deus não, ele protege. Como auxílio, Deus ele socorre o seu povo da fraqueza. Como escudo, ele defende o seu povo diante dos seus conflitos. Então, essa é a base sobre a qual repousa a nossa esperança em Deus. Ele é o nosso amparo, ele é o nosso escudo, ele nos ajuda, ele nos protege. Irmãos, amigos, a partir disso, a gente aprende um princípio extremamente importante para as nossas vidas. E que princípio é? O fortalecimento da nossa fé depende da nossa contemplação de Deus. Aprenda isso. O fortalecimento da nossa fé depende da nossa contemplação de Deus, contemplação do Senhor. Considerar quem é nosso Deus, suas perfeições, bem como considerar quem é o nosso Deus, aquilo que Ele faz, as suas ações, tem o poder de remover a incredulidade dos nossos corações. Nós não estamos imunes, isentos a situações onde meio que a gente perde a nossa esperança em Deus, meio que a gente duvida daquilo que Deus ele pode fazer em nossas vidas. Isso acontece com cada um de nós. E quando isso acontece, o que é que nós devemos fazer? Contemplar a Deus, nos voltarmos para a sua revelação, aprender quem Ele é dentro das suas perfeições, aprender aquilo que Ele faz dentro das suas ações. E na medida em que a gente enche a nossa mente com essas verdades, na medida em que a gente enche o nosso coração com essas verdades, a nossa fé, ela vai se fortalecendo. E na medida em que a nossa fé, ela vai se fortalecendo, a gente vai vencendo a incredulidade dentro do nosso coração. Essa é a nossa luta, meus irmãos. Essa é a nossa luta, minhas irmãs. A nossa luta do dia a dia. Afinal de contas, a gente vive inserido dentro de uma realidade onde tudo aquilo que a gente experimenta e se depara, de certa forma, é uma provação para a gente continuar ou não, continuar confiando no Senhor. Não é verdade? E quer ver um exemplo disso? São as nossas provações. Quando você é provado, seja como for a provação, a sua fé, de certa forma, ela fica desestabilizada, porque às vezes fica a dúvida na sua mente: mas será que é assim? Mas será que Deus é assim? Mas será que Deus faz assim? E aí, se você não tiver cuidado, e aí se você não fortalecer a sua fé, e aí se você não buscar o alimento da palavra, e se aí você não buscar o refrigério na oração, a incredulidade ela vai dominando a sua vida e dominando completamente todo o seu coração. Não brinque não, meu irmão. Não brinque não, minha irmã. Essa é a luta de cada dia. Essa é a luta de cada dia. Todos nós, completamente, enquanto cristãos, repito, nós não estamos isentos desses desafios espirituais que caracterizam a nossa vida ao longo da nossa caminhada. E para que isso não venha acontecer, para que a gente não venha desfalecer da fé, para que a gente não venha ser contaminado pela incredulidade, o que é que a gente deve fazer? Aquilo que nós estamos a falar. Devemos focar a nossa visão em Deus, a nossa contemplação de Deus. Diante das dificuldades, das situações, diante das nossas fraquezas,
pessoais. E nós somos fracos. Diante da zombaria dos nossos inimigos, nós somos chamados por Deus, para contemplar Deus em toda a sua glória, em toda a sua majestade, em todo o seu domínio, em todo o seu poder. Devemos constantemente olhar para o alto, e na medida em que a gente faz isso, isso tem um efeito que eu chamo de revitalizador para a nossa alma, fortalecer a nossa fé, nos motivar a fazer confiar no Senhor, a descansar o nosso coração nele e a seguir adiante, cumprindo com o seu propósito na nossa vida. Faça isso, meu irmão, faça isso, minha irmã. Quando as dificuldades provarem a fé do seu coração, quando elas quiserem desafiar a sua confiança em Deus, naquilo que Ele é, a sua confiança em Deus, naquilo que Ele faz, e você vai perceber que isso não vai estar muito distante da sua vida, isso vai acontecer, e quando acontecer, volte-se para a palavra. Quando isso acontecer, proste diante de Deus em oração, alimenta a sua alma, se enche do Espírito Santo, e assim sim, você vai seguir adiante, firme, acima de tudo, olhando e confiando no Senhor. Então veja, o Deus glorioso, Ele é a base da nossa esperança. E por fim, o Deus glorioso, Ele é a fonte de bênçãos. O Deus glorioso, Ele é a fonte de bênçãos. Olha só, versículos 12 até o versículo 15. Salmo 115, versículos 12 até o versículo número 15. Diz o seguinte a palavra do Senhor: de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Verso 14: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Versículo 15: sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Aqui, irmãos, amigos, o salmista ele faz menção da provisão de Deus em favor do seu povo. O salmista ele faz menção da provisão de Deus em favor do seu povo, diante dos escárnios que ele estava sofrendo, diante das fraquezas que existiam nele e no povo de Deus, até mesmo da condição de servidão que eles estavam experimentando. Há uma luz de esperança que passa a brilhar na mente e no coração do salmista. E que luz é essa? Luz de esperança. Que luz é essa? A luz que Deus ele vai abençoar o seu povo completamente. Eu não sei se vocês perceberam, mas ele faz menção às 3 categorias que ele havia feito menção antes: a casa de Israel, a casa de Arão, os sacerdotes, os que temem ao Senhor, e aqui no caso ele até especifica, tanto pequenos como grandes, os seus filhos. Então existe esse raio de esperança. Que raio de esperança! Deus ele vai abençoar todos, seja na casa de Israel, seja na casa de Arão, seja os que temem ao Senhor, os grandes, os pequenos, os seus descendentes. Então o salmista aqui ele firma a sua esperança no fato de Deus ser o Deus abençoador, que abençoou o seu povo no passado, livrando das suas circunstâncias adversas, e por essa razão, por esse motivo, esse mesmo Deus estava disposto a continuar abençoando o seu povo. Essa é a esperança que existia no coração do salmista. Deus ele vai ser conosco, Deus ele vai ser propício. Ele foi no passado, ele vai ser agora, ele foi no presente, ele está sendo no presente, vai ser no futuro. Então é sobre essa base, de certa forma, que repousa essa esperança que existia no seu coração. De quê? De Deus abençoar o seu povo. Mas não só isso. O salmista ele confiava que Deus abençoaria o seu povo, porque Deus era poderoso para isso. Olha só o que ele fala no versículo 15, olha só: sede benditos do Senhor. E que Senhor é esse? O salmista diz que fez os céus e a terra. Ele é criador, ele é poderoso, ele trouxe tudo à existência. Então ele vai nos abençoar, ele vai nos abençoar.
mesmo que a nossa situação ela seja agora desfavorável. Agora desfavorável. Aqui, meus irmãos, minhas irmãs, a gente aprende um princípio. Que princípio? Deus, aprenda isso. Aprenda isso. Ou então, relembre disso. Deus, Ele é a fonte de bênçãos. Todas as bênçãos. Em especial, as bênçãos que são derramadas sobre o seu povo, sobre o povo de Deus. Essa é a verdade que Tiago nos fala, lá no seu livro, no capítulo 1, versículo 17. Abro aspas para Tiago, em relação a Deus e dele ser bondoso e dele ser abençoador. Tiago assim se expressa, Tiago 1,17: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Vem dos céus, vem de Deus. Isso parece muito com aquilo que o salmista aqui no Salmo 115 falou no versículo 3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Deus abençoa o seu povo, especialmente falando. Deus abençoa todas as pessoas no sentido geral. É por isso que todo mundo amanhece vivo, com saúde, com disposição, inclusive aquelas pessoas que são ímpias. Isso é o que nós chamamos de bênçãos gerais de Deus. Mas, além dessas bênçãos gerais de Deus, existe aquilo que nós chamamos de bênçãos especiais de Deus, que são aquelas que são experimentadas por aquelas pessoas que foram salvas pelo Senhor. É o nosso caso, meus irmãos. É o nosso caso, minhas irmãs. E aqui faltaria tempo de nós elencarmos as bênçãos que são reais na nossa vida, a partir da nossa salvação. Só uma delas, a presença de Deus mediante o Espírito Santo na nossa vida. Quer bênção maior do que essa? Não tem, não tem. Eu quero um carro novo, isso vai se comparar? Jamais. Eu quero uma casa nova, isso vai se comparar? Jamais. Ter Deus dentro de nós, desfrutarmos da sua presença, é uma bênção ímpar, e graças a Deus nós temos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nos lembremos ao longo da nossa trajetória que Deus, Ele nunca vai perder as suas prerrogativas de abençoar. Deus, Ele nunca vai perder a sua característica de ser um abençoador. Coloque isso na sua mente, coloque isso no seu coração. Deus, Ele nunca vai perder as suas prerrogativas de abençoar. Deus, Ele nunca vai perder a sua característica de ser o abençoador. Isso não depende da nossa fidelidade a Ele. Não, isso é graça, isso é bondade, isso é misericórdia, isso é a compaixão de Deus em relação às nossas vidas. E Deus, Ele vai demonstrando todo o seu cuidado diariamente nas nossas vidas. É mais ou menos como a gente canta lá nos Salmos e Hinos, de contar as bênçãos, dizer quantas são, para que a gente possa ver, constatar e de fato confirmar o quão bom Deus Ele é continuamente em relação às nossas vidas. Deus, Ele é o nosso abençoador. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, amigos, hoje, dando sequência à série, que Deus é esse? O que foi que nós vimos? Nós vimos que nosso Deus, Ele é um Deus glorioso, e por causa disso Ele deve ser glorificado. Diferentemente dos ídolos que são mortos, nós que somos vivos e estamos vivos, devemos reconhecer essas perfeições de Deus ao longo da nossa trajetória aqui nesse mundo. Nosso Deus é soberano, e por isso nós que estamos vivos devemos fazer esse reconhecimento na nossa vida. É essa constatação a que o salmista chega no finalzinho do salmo. Olha só, nos versículos 17, nos versículos 18, o que é que ele fala? Os mortos não louvam o Senhor, não, nem os que descem à região do silêncio. Mas aí ele faz o contraste no final, no versículo 18: nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Aleluia, aleluia. Ele, nosso Deus, é abençoador, por isso Ele deve ser glorificado ao longo da nossa existência. É através da nossa glorificação da pessoa de Deus que nós alicerçamos cada vez mais a nossa confiança nele. Por isso, a glória de Deus, ela deve ser um imperativo, uma ordem para as nossas vidas. Não perca a oportunidade. Seja lá onde você se encontrar,
seja lá o que você estiver fazendo, seja lá o que você estiver realizando, mas procure fazer isso. Procure glorificar a Deus através da sua vida. Não restrinja o momento de glória ao Senhor a esse momento de culto solene que semanalmente a gente tem. Estenda esse princípio para o restante da sua vida, para as demais áreas da sua vida, para os demais aspectos da sua vida, e assim cumpra com aquilo que Deus ele reservou para cada um de nós que fomos salvos em Cristo Jesus. E se porventura, meu amigo, e se porventura, minha amiga, a glória de Deus, ela não é um imperativo na sua vida, ou chegou o dia de você mudar completamente o seu comportamento. Porque se você analisar bem, a sua vida está centrada em você mesmo e não na glória de Deus. A sua vida está centrada em você mesmo, nos seus desejos. Está centrada em você mesmo, nos seus pensamentos. Mas hoje é o dia, meu amigo, minha amiga, para que você possa reverter esse quadro, para que você possa mudar a condução da sua vida e se tornar de fato um adorador, e não qualquer adorador, mas um verdadeiro adorador de Deus que glorifica o seu nome, não só agora, mas glorificará o nome de Deus por toda a eternidade. E para que isso ocorra e se dê na sua vida, se faz necessário você contemplar esse Deus em toda a sua glória, você contemplar a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, em toda a sua majestade. E na medida em que você se posicionar dessa forma, você não vai encontrar espaço para glorificar a si mesmo ou qualquer outra coisa ou pessoa, somente a Deus, somente ao Senhor. Então faça isso, peça a Deus, clame ao Senhor, para que Ele, Deus, esteja lhe dando o discernimento necessário. E não só o discernimento necessário, mas para que Deus esteja lhe dando a disposição que você precisa para se prostrar diante dEle em humilhação, para se prostrar diante dEle em glorificação, e hoje, pela sua graça, você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo para você, em o nome de Jesus. Então, meus irmãos, meus amigos, que Deus, que o nosso Deus, que o glorioso Deus nos abençoe e aplique a sua santa palavra nas nossas mentes e nos nossos corações, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe.